9 da manhã, estamos aqui trazendo um tema para a gente pensar, gente. É bom parar e pensar. Pega seu cafezinho aí, pega seu lanchinho, vai começando o dia comigo aqui para a gente pensar e refletir e melhorar através de quê? Da Bíblia, da Palavra de Deus. Ela é fundamental, ela é sensacional. Por favor, sei que eu sou chatão, mas deixa aquele bom dia aí no chat para mim ou nos comentários. Você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir ao longo do dia, ao longo dos meses, sempre passo por aqui para ver os seus comentários, de onde você está falando. É uma alegria poder interagir com você. E o tema de hoje, olha, sem dúvida, é a pergunta que eu mais ouço, produção. É a pergunta que eu mais ouço. Tatuagem é pecado? Meu Deus, eu acho que não tem pergunta mais repetida que essa. Tatuagem é pecado? E eu te pergunto, tatuagem é pecado? É isso que a gente vai falar aqui hoje no nosso Pense e Ore. Legal? Vamos lá. E é agora. Papel e caneta na mão, a gente vai conversar sobre um dos temas mais polêmicos que tem. Tatuagem é pecado? Pode ou não pode? Para algumas igrejas, fazer tatuagem é quase a excomungão, sei lá como é que chama. É você excluir a pessoa da igreja. Não tem comunhão nenhuma com ela. Fazer tatuagem para alguns lugares é quase diabólico. Alguns dizem que abre um portal na alma para demônio, enfim. Mas vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia, porque a gente precisa ter clareza do que a gente fala. Antes de falar propriamente da tatuagem, a gente tem que fazer uma separação muito importante. Uma coisa é o que a gente chama de doutrina. O que é uma doutrina? É uma norma bíblica que não se altera, porque a sua origem não é humana, é divina. Ela tem um alcance que transpassa culturas. Então, a doutrina ela vale para o japonês, para o brasileiro, ela vale para o índio. A doutrina ela está acima dos costumes locais. E a doutrina ela sempre é atemporal. Ela valeu para os meus avós, ela valeu para mim, vale para mim e ela vai valer para os meus filhos. Doutrina não se muda porque é perfeita. Agora, ao lado da doutrina, existe cultura. O que é a cultura? A cultura é diferente da doutrina que vem de Deus, a cultura vem do homem. A cultura são os gostos das pessoas, a forma como as pessoas gostam de comer, gostam de se vestir, gostam de se socializar. E gosto não se discute. O que gostam em São Paulo, não gostam tanto no Rio de Janeiro, que não gostam tanto em Manaus. O que gostam em Fortaleza, não gostam tanto em Aracaju. Cada lugar tem seu gosto, sua tribo. E quando a gente faz uma salada de fruta misturando o que é doutrina, aquilo que é imutável, perfeito, que vale para todo mundo, por todo o tempo, porque veio de Deus, com aquilo que é local, que vale só para um tempo, que veio do homem, vira uma salada desgraçada. E esse é o grande problema das igrejas, fazer de doutrina cultura, de cultura doutrina. Eu tenho direito, você entra numa loja grande, por exemplo, de roupa, e a loja é obrigada a atender um público vasto. Então, ela não coloca só um perfil de jaqueta, um perfil de camiseta. E nem todas as camisetas que estão nas araras você gosta. Já reparou que quando você fala uma camiseta assim, você olha uma camiseta, está com alguém e fala, essa camiseta é meio feia, não gosto não. Passou 2 minutos, vem alguém, pega a mesma camiseta que você chamou de horrível e fala, nossa, essa camiseta é linda, em mim combina, maravilhosa. Por quê? Porque isso é cultura, isso é gosto. Quando a gente fala de tatuagem, a gente está falando de gosto e de cultura. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não existe nenhuma menção de condenação à tatuagem. Então já vamos conversar nossa conversa aqui. Pastor Diego, tatuagem é pecado? Não. Tatuagem não é pecado. Mas e o versículo que está lá na Bíblia Sagrada do meu Deus, em Levítico capítulo 19, versículo 28, que diz, pelos mortos não ferireis a vossa carne. Em algumas traduções diz, pelos mortos não farei tatuagem, e nem fareis marca nenhuma sobre vós. Gente, não precisa nem de um pouquinho. Não precisa nem de um pouquinho, quase nada de raciocínio para entender o que esse texto está falando. A gente pode observar claramente nesse texto que não há nenhuma indicação sobre não fazer tatuagem ou outras marcas, mas há uma indicação pontual ao povo de Israel que não copiasse os costumes pagãos
da época deles que faziam marcas e feridas na pele em adoração aos mortos. Ponto. Então, esse texto, ele nunca poderia ou poderá ou pôde ser usado para embasar a proibição da prática de uma tatuagem. Há uma lei, uma regra teológica de que o texto ele só pode ser usado naquilo que ele se refere. A gente não pode adicionar informação, gosto, interpretação. O texto ele se limita a algo e a gente não pode jogar fora das 4 linhas. Então, o único texto bíblico que faz alguma menção de tatuagem fica fora desse contexto porque é que lá em Apocalipse que diz que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, se tem algum texto que faz alguma mera alusão à tatuagem, ela não é proibição. Ela está dizendo que Jesus tatuou ou fez uma marca no corpo dizendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, não é pecado. Aí sempre entra naquele contexto que a gente conversa. Então, nesse caso, todos os cristãos podem fazer tatuagem? Está liberado? E aí eu quero trazer para você alguns raciocínios. Primeiro, que tipo de desenho você quer fazer? Sabendo que não é pecado. Que tipo de desenho? Você vai desenhar o quê? É fruto do que esse desenho? É porque você está com uma carência? É porque você tomou um pontapé no traseiro? É porque você quer uma autoafirmação? A maioria das pessoas, quando termina um relacionamento, correm para a academia, querem fazer tatuagem, porque na realidade nem sabem o que estão fazendo. Só querem provar para alguém que não os ama, que os desprezou, que os deu um pontapé no traseiro, que está bem. Gente, eu não tenho tatuagem e não tenho nada contra quem tem. Mas sabe por que eu não faço tatuagem? Porque eu sei que eu mudo. Eu não mudo em relação a Deus, eu não mudo em relação à minha fé, mas em relação aos meus gostos, eu mudo. E eu não tenho certeza se daqui 10 anos eu vou pensar como penso hoje em relação aos meus gostos. Eu não me visto hoje como me vestia há 10 anos atrás. E daqui 10 anos não me visto como visto hoje. Então, só que eu não posso fazer da minha análise pessoal algo que eu vou dizer, não faça tatuagem, é pecado. Não é pecado. Então, primeira reflexão, o que você quer desenhar? O que você quer? É nome de alguém? Não cai nessa bobagem. Só se for nome de pai e mãe que não muda. Não vai desenhar nome de marido, de esposa. Por quê? Porque não depende de mim estar com essa pessoa. Ela tem que querer estar comigo também. Vai que um dia não quer. Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator, tão importante quanto, essa tatuagem, ela vai causar escândalo? E se ela vai causar escândalo, você tem mais dúvida ou mais certeza? Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 e 13, 1 Coríntios 8, diz assim, ó, vede, porém, que esta vossa liberdade, Deus os dá liberdade, que essa vossa liberdade, de algum modo, não faça tropeço aos fracos. Então, meu pai aceita, minha mãe aceita, minha família aceita, minha igreja aceita. Então, peraí, porque a tatuagem não é pecado, mas causar escândalo é pecado. Fazer pessoas se enfraquecerem na fé é pecado. Então não é que eu estou pecando porque eu estou fazendo a tatuagem, mas é porque eu não percebi. Então eu quero fazer, minha família aprova, meu pai aprova. Então se o pai não aprova, meu irmão, espera casar, você se sustenta, vai ter sua casa, vai ter tua família, vai construir teu lar. Quando você sair debaixo da tutela do teu pai e da tua mãe, aí sim você faz a tatuagem. Agora, tem mais certeza e menos dúvidas ou mais dúvidas e menos certezas? Vai fazer uma tatuagem, pastor, vou fazer uma tatuagem, mas vou ficar escondido, não vou mostrar para ninguém. Para que essa idiotice? Se for para fazer, eu quero fazer para mostrar. Fazer tatuagem para ficar escondido, sai fora. Além de doer, custar caro, não. Então, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, 15, isso é importante. Eu vou fazer, mas não sei. Não, tem que ter certeza. Quando tem certeza de alguma coisa, a gente não tem vergonha, não. Em Colossenses 3,15, Paulo vai dizer, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, assim, poxa vida, eu sinto paz em fazer. Eu quero fazer, eu sinto paz. Não firo minha família, não estou ferindo a igreja. A Bíblia eu já sei que não estou ferindo. Não estou. A igreja, a comunidade que eu frequento, ela permite isso. Se a igreja que você frequenta, ela proíbe, você não pode fazer uma tatuagem lá. Ou você sai da igreja e vai para uma igreja que permite, ou você fica lá e não faz tatuagem. Mas tem que se submeter às normas da igreja. A gente não vive uma vida independente. Mas seja a paz. E o outro fator importante, isso aqui é fundamental. É bom para mim? É bom para mim?
É uma vantagem para mim? O que você vai ganhar com isso? Você vai marcar seu corpo para sempre. É bom para você? Seu mercado de trabalho aceita isso? Sua profissão aceita isso? A gente sabe que tem muito preconceito em muitas coisas. Tem preconceitos que a gente sabe que são ridículos. Todo preconceito é ridículo. Mas tem preconceitos que são inevitáveis. Agora, você vai, sem ter afirmação profissional, sem se sustentar por si mesmo, sem ter uma vida profissional estabelecida, você vai bancar uma tatuagem sem ainda ter culhões para sustentar sua profissão? Então, algumas pessoas se expõem ao ridículo. Eu já vi gente fazendo tatuagem imitando o outro. Todo mundo está fazendo, todo mundo fez. Mas o que é bom para os outros, especialmente, é bom para os outros, não é bom para você. Nem sempre será bom para um crente ser maioria, fazer o que todo mundo faz. Hoje a gente vê essa tatuagem que aumenta ou tem um viés de apresentar a sensualidade das pessoas. Enfim, eu não estou aqui para fazer pré-julgamento ou julgamento. Mas quem é o fiscal? Se a Bíblia não proíbe, então é a farra do boi? Não, não é a farra do boi. A gente precisa ter bom senso. Então, quem é o fiscal? Jesus diz, lá em João 16:8, que quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero tirar esses critérios. Primeiro deles, que desenho você vai fazer? Segundo deles, vai causar escândalo? E tem mais certeza ou mais dúvida? Se vai causar escândalo, confusão, não faz, meu. E terceiro, é bom para você? Se for bom para você, manda bala. Então, costumes é algo que passa. Agora, não é pecado. Então pense se você continua sendo luz, se você continua sendo sal, se você continua sendo diferente. Vai conversar com quem fez tatuagem, vai bater um papo com quem fez tatuagem há bastante tempo. Pergunta para essa pessoa se de alguma forma ela está arrependida ou não. E depois de pensar, nós vamos orar. Não é que eu vou orar aqui por tatuagem ou não tatuagem, mas nós vamos orar para Deus nos dar essa sabedoria, pessoal. Essa sabedoria de não ser massa de manobra, de não ser Maria vai com as outras, de não ser manipulado por carência. Eu quero fazer por convicção. Diego, eu não faço tatuagem, não é porque a igreja não permite. Eu não faço tatuagem porque eu entendo que eu posso me arrepender, porque eu vou mudar. Mas eu não posso olhar para alguém que está fazendo tatuagem e querer que essa pessoa pense igual a mim, e dizer que ela não vai para o céu, que ela está em pecado. Eu já vi gente espiritualizando, dizendo que entra demônio. Que bobagem, que bobagem. Mas eu quero orar com você por maturidade agora. Vamos orar por maturidade. Você é uma pessoa que se considera imatura em relação às suas decisões? Imatura em relação... Escreva aí no chat para mim. Pastor, eu sou imaturo. Escreva, eu sou imatura. Nós vamos orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, não é uma relação de pode ou não pode, não é uma lista de é pecado, não é pecado, não é isso. É muito mais, é uma mente livre. É uma mente livre que aprende a escolher, porque conhece a Bíblia, porque conhece a palavra. Sim, Deus, a tua palavra não diz, nem de Gênesis, Apocalipse, nada que condene a tatuagem. Não, os textos que falam sobre marca de corpo, Pai, não se referem a esse tema que estamos tratando aqui hoje. Mas nos dá bom senso, Pai, que possamos não tomar decisões sobre o nosso corpo baseado em sentimentos ruins, sentimentos nocivos, carência, desprezo, revanche, vingança, mas que haja em nós uma forte convicção, porque nós não podemos trazer para nós o jugo da inconsequência. Quantas famílias estão destruídas porque filhos se tornam rebeldes aos pais, não querem sequer ouvir a opinião, pais que não conseguem ainda ter essa leitura de que tatuagem não é pecado, e aí descumprem o primeiro mandamento com promessa, quer desonrar pai e mãe. Deus, dá-nos sabedoria para olhar para a nossa profissão, saber se isso a prejudica ou não. Se não prejudicar, vai em frente. Mas se eu não tenho formação ainda, se eu ainda estou construindo o meu legado, Deus, dá-nos freio para não nos arrependermos depois e não culpar depois diabo, Deus, pessoas, quando a culpa foi nossa inconsequência. Visita teus filhos, Pai,
dê a eles sabedoria, dê a eles cura, dê a eles propósito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Esse foi o meu, seu, nosso Pense e Ore de hoje, hein? Deixa seu gostei, é muito importante para nós aqui no canal. Deixa seu gostei. Se você não é inscrito no canal, já inscreva-se, ativa o sininho para todos os vídeos que vierem aqui você assistir. E, por favor, manda essa live para o máximo de pessoas. A gente se vê na segunda-feira agora. Bom final de semana, um grande final de semana com Jesus. Te amo em Cristo. Tchau.